Então, sem perder tempo, para a gente otimizar aqui o nosso tempo, pela próxima meia hora a gente fala sobre futebol aqui na TV Jangadeiro. Ontem o Fortaleza apresentou mais um. Jovem Kaique, já foi regularizado. O Kaique jogou, aliás, esteve à disposição no jogo contra o Internacional. Ele não jogou ainda. Ex-Botafogo, inclusive vem emprestado junto ao Botafogo até a metade do ano que vem. E ele falou sobre a concorrência no setor lá no Fortaleza. Estou muito feliz de estar no Fortaleza. É uma oportunidade gigante para mim. Eu já trabalhei com grandes jogadores também, onde eu evoluí bastante, Igor Jesus, vários jogadores gigantes. E aqui também eu estou aprendendo bastante, porque aqui tem muitos jogadores experientes. Eu sei que eu vou aprender e também tenho grande chance de brigar por vaga para entrar ou talvez até começar jogando algum jogo, depende só de mim. É isso aí, ó. E a nossa primeira discussão aqui no Futebolês é saber qual o melhor 9 para o Fortaleza. Tem algumas opções, nenhum deles é o dono da posição, nenhum deles está na melhor fase da carreira. Muito pelo contrário, por exemplo, o Lucero, que já esteve sendo jogador ali de mais de 20 gols por temporada, tem metade disso em 2025. Tem 11, né? 11 gols apenas, né? É metade do que o Lucero... E é difícil imaginar que o Lucero repita o que fez nos 2 últimos anos com a camisa do Fortaleza. E essa é a discussão para Renato e Caio, para a gente entrar aqui tentar entrar ou no consenso, ou aproveitar e fomentar mesmo a avaliação, o debate. Qual o melhor 9 para o Fortaleza? Eu vou começar com o Caio. Nós temos algumas opções, Barreiro, Daverson, que está reintegrado, e ainda o cara que é o artilheiro do Fortaleza na temporada, que é o Lucero, Caio. O seu problema é que, seja qual for a escolha que eu tenha, que você tenha, que o Renato tenha, que o torcedor tenha em casa, nada garante que vão render, porque a temporada de todos os 3 é muito abaixo do que se imaginava. O Lucero, para mim, é um fenômeno, porque essa queda de produção não veio esse ano. O Lucero, ano passado, chegou mais ou menos ali em agosto, ele atingiu 24 gols pelo Fortaleza, ele tinha feito 25 no ano anterior. Tudo imaginava, o Lucero vai ter uma temporada mais goleadora ainda em 24 do que ele teve em 23, que foi um ano fantástico, é o artilheiro do time que chega a uma final de Copa Sul-Americana. Após aquela lesão, ele parou de marcar. Ele já no ano passado não conseguia mais render o que se imaginava. E aí, esse ano, sempre todo tentativa e erro. O Daverson também não conseguiu se firmar. O Daverson ficou ainda mais constrangido por conta do personagem, um momento que pede seriedade, o torcedor perdeu a paciência com ele. E o Barreiro é aquela coisa, ele pode arrebentar nos treinos, mas em campo já passou por momentos mais patéticos do que práticos dentro do que o Fortaleza precisava. Então, se você me perguntar qual é o melhor, que eu mais gosto, estando todos eles bem, é o Lucero. Mas qualquer opção que o Martim Palermo resolva utilizar, dá para entender porque nenhum está jogando bem. Então, você vai tentando mexer, nem que seja com os brilhos dos caras, vai ver quem entra para jogar. Na última partida, o Barreiro entrou já com o jogo decidido no lugar do Lucero. O Daverson foi a opção. Quem sabe aparece o Daverson no próximo jogo contra o Palmeiras, um jogo que precisa talvez prender mais a bola na frente. Não sei. O fato é que nenhum dos 3 estão num momento que você diga, esse cara é o dono da centroavância do Fortaleza. Não dá para explicar. Eu vou te falar, eu já defendi muito o Lucero. Defendi muito mesmo o Lucero. Acho que tecnicamente é inegável que ele é o cara que rende mais, que entrega mais, com gols, faz o pivô. O Daverson no seu prime, né, no seu melhor momento também foi muito bem. O Barreiro, eu confesso que só uma grande temporada no São Lourenço. Então eu ficaria com o Lucero ainda. Mas eu tô começando a cogitar, você sabe qual é a questão? Abdicar de um camisa 9, abdicar de um jogador, de um centroavante. Talvez uma ideia de ter um Breno Lopes e um Marinho, um Breno Lopes e um Moisés quando o Moisés voltar, para criar um fator novo, para ter uma alternativa diferente dentro daquilo que o Palermo já... Aliás, o Palermo tem agora essa missão de criar alguma coisa nova diante daquilo que já foi feito pelo Paiva ou pelo Vojvoda, né? Te perguntar, fazer mais ou menos o que o Vojvoda fez num determinado momento, que jogava, por exemplo, o Robson e algum jogador de velocidade. O Robson era um cara que fazia a função de 9, mas não é bem um 9, mas ajudava na recomposição. Mudar mesmo o estilo, parar de ter um cara mais centralizado. Eu acho que o Breno Lopes, por exemplo, não é um jogador que ele não possa fazer essa função de jogar mais por dentro. O Robson fazia, por exemplo. O Marinho, por exemplo, é um jogador hoje joga mais aberto. Talvez o Moisés voltando seja o cara que mais se aproxima de fazer o jogo por dentro junto com o Breno Lopes. Então eu tentaria uma coisa diferente. Eu defendi o Lucero aqui, levei porrada pra caramba porque defendi o Lucero. Mas era normal. Mas não tem o que fazer. Você fez um comentário baseado em dois anos que o cara fez mais de 20 gols. E fazendo a minha meia-culpa, eu defendi esse ano.
Eu acho que a insistência no Lucero, Mas deixa eu eu te falar uma fui coisa. a favor Mas da assim, Quem insistência é você do tá- Fortaleza? Quem é o jogador do Fortaleza que nesse ano tem jogado uma barbaridade? Só ninguém, tem um. Que chegou agora sem essa carga e Matheus, tal, né? que é o Matheus Pereira. No mais, ninguém deu certo, cara. E assim, Nem quem chegou, nem quem tava. Tem uma pergunta. Qual dos três você acha melhor? Eu acho melhor o Lucero dos três, em condições normais de temperatura e pressão. Só que coletivamente, nenhum dos três estão respondendo, individualmente estão mal. Então se procura uma outra alternativa. Sabe quem E que eu aí- escolheria? Se ele fosse ajuizado, Davidson. o meu seria Davidson. Tecnicamente, eu acho o Davidson melhor do que o O Lucero. que eu acho inclusive. legal é que Pois o é. Davidson, num time montado, dando tudo certo, ele pode jogar contra o centroavante. Ele pode jogar numa tabela. Sim. Ele Ele pode. jogou- E desses três, é o que mais entende Eu acho que jogar no contra os Atlético nove. Mineiro ele não fez isso? Ele fez Fez. muitas vezes, porque o Hulk também não é bem um 9, e aí talvez a tenha coisa sido fluía. isso que o Paiva acreditou, né? Então, quando o Paiva chegou, foi o Davidson a escolha, não foi o Lucero. Isso. Foi a primeira vez nesse período todo que o Lucero chegou que ele perdeu essa titularidade. Então, o Davidson acaba que ele poderia entregar isso. A questão é a confiança. O quanto você confia que o Davidson vai entregar alguma coisa. Talvez o Palermo possa comprar essa briga aí. Tanto é que, se você lembrar no Atlético Mineiro, o Davidson muitas vezes fazia o Paulinho, com toda a bola que tem o Paulinho, mudar de posição, jogar praticamente como um apoiador, como um meia central, para poder jogar Davidson e jogar o Hulk juntos. Então ele tem um jogo associativo com quem joga perto dele interessante. Agora, o coletivo do Fortaleza não funcionou em nenhum momento do ano, aí absorve um pouco ele, mas ele tecnicamente não entregou o que se imaginava. E será que o Kaique, que a gente começou o programa falando dele, não se tornaria uma opção? Fortaleza trouxe, é um cara que também joga por dentro. Veio com o aval do O aval Renato do Paiva. Paiva. Será que ele também não possa ser um cara útil dentro dessas três opções? Talvez ele possa ser esse fator surpresa. Ó, os números aqui dos três que a gente tá falando mais, né? O Do brasileiro, tá, Do José? brasileiro, tá? Brasileiro, tá? Davidson, 16 jogos, 9 como titulares, 3 gols, não deu passe para gol. Lucero, foi quem mais jogou. 20 jogos, 12 como titulares, 3 gols e uma assistência. O Bareiro, 8 jogos, entrou no decorrer da partida e aí acabou que não ajudou em nenhum momento, se não o contribuiu Bareiro efetivamente. tem 8 jogos e já é... A gente nem cogitou o Bareiro aqui, né? Ele já é o terceiro jogador no campeonato Com mais chances perdidas, né? que mais perdeu chance. Então o Bareiro, pra mim, tá fora dessa conta. Pra mim, não entra nessa briga. Eu ia justamente salientar isso. O Barreiro desses 8 jogos, talvez ele tenha tido chances mais concretas para marcar do que Davidson e Luciano juntos. Sabe quem é o São primeiro? 8 chances perdidas. Primeiro é o Caio Jorge, né? Caio Jorge, só que o Caio Jorge é o Eu jogador. acho o que artilheiro do campeonato. Ele é o que mais tem chance, obviamente. O Bareiro tem nada mais, nada menos do que uma grande chance perdida por jogo. Incluindo a média pênalti, é essa. né? Exatamente. Não, pênalti e o rebote. E agora, nesse último jogo, de novo, uma chance dupla de uma vez só para finalizar e ele errou. É aquele cara que, quando chega, faz um gol, ganha confiança. O Bareiro é o contrário. Chegou, perdeu o gol, vai perdendo a confiança e daqui a pouco vai perdendo espaço também. Você falou uma coisa que aí eu pergunto para o Caio também. Você acha que até pela ineficácia, pelo momento ruim dos três, Lucero, Davidson e do Bareiro, que a gente está falando aqui, você acha que o Palermo pode mudar um pouquinho e jogar, em vez dos 2 pontas, jogar com uma formação diferente lá na frente, para ter alguém mais efetivo no ataque, Caio? O Platense dele não jogava com um centroavante fixo, não. O time que foi vice-campeão da Copa da Liga. Jogava muito mais com uma espécie de 2 linhas de 4, 2 jogadores por dentro. Era um time que se prezava muito mais para se defender do que para atacar. A questão é ele ter confiança nesses atletas para fazer essa função. Por exemplo, até o Renato falou muito bem, o Breno Lopes pode fazer. O que faz melhor é o Moisés, se tiver condição. O Moisés já jogou assim. Dificilmente nós vamos ver Moisés e Breno Lopes junto. Tem que encontrar o parceiro. E aí entra uma outra questão. Alanzinho não joga, Alanzinho é corredor. Então, mas ele pode. Ele tem que procurar alternativas. E talvez o jogo contra o Palmeiras seja o mais interessante. Pois é. Porque ele precisa povoar o meio de campo. Ele não pode deixar o Palmeiras tomar conta do meio de campo dele, do campo de defesa dele. Talvez uma opção dessa forma, que você vai se defender com 2 linhas de 4 e 2 atacantes que recompõem até mesmo, fazer quase uma linha de 6 na primeira base, pode ser interessante em vez de ter lá um jogador na frente. É claro que alguém pode defender também a ideia. É bom ter um pivô para essa bola longa, ter alguém que segure. Então tudo isso pode ser estudado. Mas eu acho que para um jogo contra o Palmeiras, um ataque mais móvel, faz muito sentido. É muito provável que contra o Palmeiras você perca um jogador lá na frente, ele não consiga jogar. É melhor você se proteger com velocidade, ter alternativa para contra-atacar. Então eu acho que é o melhor cenário para você fazer um teste, né, entre aspas, seria na partida contra o Palmeiras, que você vai ser sufocado e vai ter o contra-ataque ali como um artifício. E outro detalhe, né, gente? O Fortaleza não tem nenhuma obrigação para esse jogo contra o Palmeiras. Convenhamos.
Não é, pra ir mais pra ou São... menos, né? Não, Assim, não é para ir para São Paulo já derrotado. Você não espera que ele ganhe, mas ele exato. tem uma Não, quando eu falo urgência, isso né? assim, né? Se o que vier de ponto é maravilha Até porque pro Fortaleza. Mas o Fortaleza não pode contar com os pontos lá no Allianz Sim. Parque, não. Até porque é um teste, em teoria, para você ter alternativa ofensiva, mas que também te dê mais segurança. E é um jogo que você vai tentar fazer um jogo de máxima segurança.